Boa noite, pessoal. Aqui é o professor Marcos e eu estou vindo com essa aula hoje para falar sobre o ensino de história. E hoje o tema abordado é história: o que é, para que serve e qual a necessidade de estudá-la. Muitas crianças às vezes perguntam para nós, professores, por que a gente tem que estudar algo que a gente não viveu, que muitos dos nossos antepassados não viveram. E eu posso dizer para vocês, meninos e meninas, com toda certeza, a história tem uma importância fundamental em nossas vidas. A história, para quem não sabe, ela vem dos gregos, né? A história, ela, para os gregos, significava pesquisa, investigação. Eles recolhiam informações sobre determinados povos, sobre construções, arquiteturas, conhecimentos, e isso implicava na realidade um objetivo único, que era não deixar morrer a memória de um povo, de uma nação, de uma civilização ou da humanidade como um todo. A história, ela nos serve para nos mostrar como eram os hábitos, os costumes, as rotinas, os povos, e também serve para nos explicar por que determinadas coisas hoje acontecem no nosso país ou no mundo. A história, ela tem um poder tão grande, né, de importância tão grande, que ela está ligada diretamente às demais ciências, como a biologia, a química, a física, a própria filosofia, a arte. Ela nos explica a evolução humana, ela nos explica a educação física, ela nos explica fatos e acontecimentos que marcaram a humanidade, ou um determinado país, ou um determinado povo. A história, inclusive, nos aponta questionamentos que muitas vezes nós temos, e a história nos explica através da paleontologia, da arqueologia, da biblioteconomia. No caso, por exemplo, aqui nós temos uma imagem de uma pirâmide do povo maia, no México. Vocês imaginem que essas pirâmides têm milhares de anos, e olha a altura. E na época não existiam guindastes, tratores, nenhuma dessas tecnologias que temos hoje para construir os prédios. Se não haviam essas tecnologias há milhares de anos, como será que eles fizeram para construir? Não é mesmo? A arqueologia pode nos explicar, que é nada mais nada menos que uma vertente da história. Aí nós temos aqui a paleontologia, que nos mostra os seres que já viveram na Terra há milhões de anos atrás, como os dinossauros. Aqui nós temos aqui no museu a exposição de uma arcada, né, óssea, de um Velociraptor, lembrei agora o nome, de um Velociraptor que viveu há milhões e milhões de anos atrás na Terra. Aqui temos também uma imagem de 1928, de um protesto contra o aumento das passagens, e nessa imagem nós podemos notar que as roupas eram bem diferentes das roupas de hoje em dia, não é mesmo? E para vocês, meus meninos que gostam de tecnologia, olha só como é que era o primeiro celular que chegou ao Brasil. Ele não enviava mensagem, só fazia e recebia ligação. Era da Motorola, bem pesado por sinal. Uma informação importante é que a conta vinha para quem atendia as ligações e não para quem fazia. E as contas eram bem altas por sinal. A história, pessoal, nós temos que estudar a história. O porquê de estudar a história é simplesmente porque a história, ela nos ensina ou tenta nos passar coisas que aconteceu de errado no passado e que nós não deveríamos repetir no futuro. Há quem diga que a história não possa ensinar isso, porque senão não haveria acontecido a Segunda Guerra Mundial, já que houve uma primeira. Mas eram outros povos, outras mentalidades, outras circunstâncias,
Mas nem sempre nós podemos evitar conflitos globais, mas podemos pelo menos fazer a nossa parte evitando conflitos pessoais e conflitos dentro da nossa sociedade local. A história nos mostra por que certas imagens, como essa aqui da queda do Muro de Berlim, se tornaram ícones históricos. Para quem não sabe, a Alemanha já foi dividida em duas partes, né? E por causa da divergência política, a Alemanha foi dividida em dois e ninguém podia ver o outro. Quem tentasse passar pelo muro era preso, entre outras coisas. Saber como foi o início da construção de onde nós moramos. Aqui é uma foto da construção do Congresso Nacional, da Câmara e do Senado. A história nos mostra também questões curiosas, como eram os instrumentos de época, e também marcos históricos como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que vai ser inclusive o tema da nossa própria aula, da nossa próxima aula. Então, meninos e meninas, é por isso que a história é importante. A história, agora vocês sabem que ela é uma ciência que não só estuda o passado, mas ela investiga e nos demonstra o que houve, o que pode ocorrer se repetirmos os mesmos erros. Ela serve para nos causar uma reflexão e até uma admiração sobre hábitos e costumes de determinados povos, certo? E todo conhecimento, ele é válido, ele é proveitoso, e nós nunca devemos deixar de obtermos conhecimento, pois o conhecimento é a chave do sucesso para qualquer ser humano. Meninos, muito obrigado pela aula, pela paciência de vocês em terem assistido o vídeo até agora. E após o vídeo eu vou estar passando um questionário para vocês na plataforma, para vocês estarem respondendo. Até a próxima aula. Muito obrigado.